Então, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre impulso fiscal, na verdade, o artigo do Sérgio Gobetti, do Rodrigo Oreir e do Frederico Dutra. Quem faz parte do nosso grupo é eu, o Diogo, o Arthur, o Gabriel e o Francisco. Então, para introduzir o tema, né, é importante a gente dar só um contexto histórico. Então, um cenário pós-crise de 29, ali na Grande Depressão. Naquela época, o pensamento ortodoxo, ele, na verdade, ele exigia que os governos eles zerassem o déficit rigorosamente todos os anos. Então, qual que era o problema disso que acontecia na época? É que quando a economia ela entrava em crise, a arrecadação dos impostos caía, daí, para o governo não ter déficit naquele ano, ele era obrigado a cortar os gastos, ou aumentar imposto, no caso também, bem no início, no meio da recessão, ou seja, a regra fiscal, na verdade, só acabava, era agravando a crise, né? Então, foi observado, então, nessa falha, na verdade, que a ideia de um resultado ajustado no ciclo nasceu. Então, na verdade, ela foi introduzida pelo sueco Gunnar Myrdal, em 1933, que, na verdade, foi introduzida até pelo governo sueco na época, né? Então, a proposta do Myrdal nada mais era do que criar uma regra que permitia que o governo de equilibrar o seu orçamento ao longo de todo o ciclo econômico e não a cada ano. Então, significava que durante a recessão, o governo tinha a permissão para gastar mais do que arrecadava, para estimular a economia. Então, compensando esse buraco com o superávit dos anos de crescimento. Então, na verdade, os propósitos do Myrdal, eles vieram junto com a escola de Estocolmo, né, que ele fazia parte, no caso, e essa escola ela percebeu que as economias capitalistas, na verdade, elas possuem uma estabilidade cíclica inerente e que o Estado ele precisava agir nesses momentos. Então, ao permitir, na verdade, essa flexibilidade, o objetivo era suavizar as flutuações econômicas e, ao mesmo tempo, também conferir com a previsibilidade fiscal de longo prazo que garantisse a confiança e apoio do setor privado. Então, na verdade, os suecos eles foram os pioneiros nisso, antecipando depois o que a gente conhece como as políticas do Keynes, né? Até, enfim, é o próximo slide. Então, na verdade, avançando ali para a década mais ou menos de 50, 60, os Estados Unidos até eles começam a introduzir os instrumentais keynesianos, né? Então, é aqui, na verdade, que o ajuste cíclico ele passa a ser uma arma, na verdade, quase que ativa na busca de um pleno emprego. Então, a grande ruptura, diferença teórica, né, é a constatação de que o capitalismo ele não tende automaticamente ao equilíbrio com o pleno emprego. Se o setor privado se retrai, a demanda efetiva, na verdade, ela vai despencar. Então, é aqui que, na verdade, entra um conceito fundamental, que a gente até discutiu bastante na aula de despesa pública, que seria a ação dos multiplicadores dos gastos públicos, né? Então, em momentos de recessão, o gasto do governo ele tem um efeito multiplicador capaz de sustentar a renda. Então, por outro lado, se o Estado decide adotar uma austeridade, enfim, cortar gastos bem no meio da crise, ele acaba retirando ainda mais a demanda da economia, deprimindo o PIB e aprofundando o desemprego. Então, isso nos leva exatamente a que a teoria keynesiana ela chamava de paradoxo da frugalidade, se não me engano. Que seria o Estado ele tenta poupar dinheiro a todo custo durante uma recessão, ele retira esses rendimentos da economia através de um multiplicador reverso, né? Então, o que acontece acaba encolhendo o PIB drasticamente. Então, o resultado prático na verdade, qual que eram os resultados práticos nas contas públicas? A arrecadação de impostos cai na mesma proporção. Então, ou seja, nada mais é do que austeridade e na tentativa de reduzir o déficit, né? Então, acaba agravando ainda mais o próprio buraco fiscal, porque destrói, na verdade, a base de onde o governo cobrava seus tributos, né? Então, para dar suporte nessa necessidade que o Estado tinha de manter os gastos e evitar esse ciclo destrutivo, os americanos, na verdade, eles implantaram o conceito do superávit em pleno emprego. Então, a lógica era que a gente não deve julgar a saúde do orçamento pelo saldo que ele tem hoje na crise, mas sim pelo saldo que ele teria se a economia estivesse a todo vapor.
Então, o orçamento do governo não só pode, como ele deve apresentar um déficit enquanto o desemprego estiver alto. Então, na verdade, tu usa o gasto público como um motor nessa retomada, no caso da economia. E o superávit só passa a ser exigido quando a economia atinge a capacidade máxima. Até o Orton Okun publicou um estudo em 62 que ele provou matematicamente, na verdade, que o desperdício de não usar a política fiscal ativa, que no caso seria cada 1% acima da meta, 1% de desemprego, no caso, acima da meta, significava uma perda praticamente de 3% do PIB, né? Então, na verdade, isso mostra não só a recessão sob a ótica social, mas sim também matemática. Então, ali houve uma, querendo ou não, uma virada no mainstream, ali pela década de 70, 80, que, na verdade, qual que virou e passou a ser o principal preocupante, assim, do cenário macroeconômico era a inflação. Então, nesse momento, né, o mainstream econômico na época, tanto os novos clássicos quanto os neo-keynesianos, eles chegaram a um novo consenso. Esse excesso da demanda, principalmente quando a economia opera acima do potencial, eles geram e vão gerar, inevitavelmente, pressões inflacionárias. Então, a visão que a trajetória do PIB, no longo prazo, é ditada por fatores de oferta, como capital, trabalho, tecnologia, e tentar forçar limite com política fiscal de demanda só gerava desequilíbrio. Então, na verdade, o indicador keynesiano ele acaba mudando, né, nessa fase da economia. Então, ele deixou de ser um objetivo para buscar um pleno emprego e passou a atuar como, na verdade, uma verdadeira âncora, né? Então, o objetivo agora, na verdade, era limitar a discrecionalidade do governo e limitar os vieses pró-cíclicos das contas públicas. Ou nada mais do que é impedir que o governo gaste excessivamente nos momentos de boom arrecadatório, garantindo espaço para que os estabilizadores automáticos, como o seguro-desemprego, vamos supor, atuassem nas crises. Então, essa mudança, praticamente, nos anos 80, na verdade, todo o debate fiscal que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de teto de gastos, de arcabouço fiscal, até a cobrança do mercado financeiro, pela austeridade, a lógica de que amarrar a discricionalidade do Estado e avaliar o esforço do governo pela a disciplina estrutural e fiscal, né? Ignorando, na verdade, o momento do ciclo que a gente está vivendo. Então, no caso, até a pergunta que a gente vai ao longo do trabalho e tentando responder é que, na verdade, se a gente precisa ancorar a política fiscal no PIB potencial, e como é que a gente calcula essa variável, que, na verdade, nada mais é do que invisível, assim, na economia real, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Arthur Gasparetto e, dando continuidade ao tema que o Diogo estava abordando, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação prática e a lógica de calcular um resultado fiscal ajustado pelo ciclo econômico e, posteriormente, um resultado fiscal ajustado, enfim, estruturalmente. Primeiramente, a gente precisa de uma definição, e a definição do resultado ajustado surge quase que de uma pergunta de qual que seria o resultado da economia caso prevalecesse, caso a economia estivesse operando no seu produto potencial. O objetivo de fazer essa pergunta é justamente isolar os componentes cíclicos dos componentes discricionários que afetam, então, o resultado fiscal do governo. E a importância, então, seria justamente fazer a avaliação da sustentabilidade de longo prazo do governo, independente da fase do ciclo econômico que a gente se encontra. Aqui a gente tem a equação, né, do ajuste, aqui, enfim, do ajuste cíclico. Ela começa de uma forma simples, quando a gente vai ver, que seria basicamente dizer que o ajuste, o resultado ajustado é igual às receitas tributárias ajustadas menos as despesas também ajustadas. E num pouquinho mais da fundação, a gente pode ver que as receitas e despesas ajustadas são componentes não cíclicos e cíclicos. E mais do que isso, a gente vai ver, no caso das receitas, vários agrupamentos dessas receitas, né, e agrupamentos dessas receitas, e então multiplicar esses agrupamentos pelo hiato do produto e então levar esses agrupamentos, esse resultado,
as elasticidades de cada uma dessas em relação ao produto. Feito isso, a gente vai ter, então, receitas relacionadas ao ciclo. Na parte de despesas, a gente vai ter uma lógica parecida, mas de seguro-desemprego, levando em conta que as coisas estão relacionadas ao ciclo, serem multiplicadas pelo desemprego estrutural dividido pelo desemprego efetivo, então também elevado a sua elasticidade específica. Tudo isso tem as despesas que não estão relacionadas ao ciclo econômico. Resolvendo toda essa questão, a gente chega no estado do estado, que para a gente chegar num resultado estrutural, a gente precisa entender mais um passo. Qual que seria esse passo? A gente precisa, então, retirar do resultado ajustado ao ciclo as medidas e essas medidas não recorrentes. Aqui a gente fala de receita de privatizações e concessões, extraordinários, tributário, como refis, né, que nada mais é do que um adiantamento das receitas futuras do governo, e capitalização de empresas estatais. Para calcular esse resultado natural, a gente chegar num cálculo que também é muito importante, talvez o mais importante até agora, que é o impulso fiscal do governo. O que é esse impulso fiscal do governo? O impulso fiscal, ele trata do resultado estrutural do governo dele, subtrair o resultado estrutural do governo no período T-1, ou seja, no período anterior. Esse delta, então, a chave equacional dele justamente para dar uma ideia de direção da política econômica, e a gente disse que quando o custo é maior do que 10, então a gente vai ter uma política fiscal expansionista, e ele é menor do que 10, então está sendo contracionista. A importância de conseguir fazer esse cálculo e essa análise é justamente que esse governo está indo de maneira adequada ao ciclo econômico. Como o Diogo já falou, seria contraproducente para o governo atuar de maneira pró-cíclica. Então, o que a gente busca com todos esses cálculos é justamente entender, bom, dado a instância atual das contas públicas, né, dado o contexto estrutural dela, o que talvez precisa ser feito para o governo, enfim, atingir uma política anticíclica. E aí aqui a gente tem, eu não cheguei a falar na perspectiva de impacto das políticas, esse tipo de política anticíclica do governo, elas têm que ser discricionárias, e não necessariamente. Né? A gente pega, por exemplo, o seguro-desemprego, ela é uma política anticíclica, não discricionária, né, no momento atual, mas que ela atua de forma sistemática e automática. O governo não precisa fazer nada, não precisa, de fato, votar nenhuma lei para que isso aconteça. Então, existem algumas correntes de pensamento que, enfim, defendem que a abordagem, então, tendo em vista, tendo como objetivo uma política anticíclica, seria que todas essas políticas fossem de uma forma automática e eliminassem a externalidade do governo. A gente chega num resultado estrutural e num impulso fiscal, vale a gente notar quais que são as implicações práticas, né, enfim, desses cálculos e como que eles nos afetam no dia a dia. A primeira aplicação prática que eu consigo pensar é justamente a verificação da credibilidade fiscal do governo. Isso foi um assunto relativamente bem tratado nos primeiros anos do governo atual, onde, então, a métrica de impulso fiscal, ela poderia fazer a sinalização de médio prazo, né? Ou seja, o resultado estrutural revelaria a convergência das contas públicas para as metas fiscais, né? E se isso é sustentável ou não, enfim, se depende de artifícios temporários ou não. Outra análise também muito importante que a gente poderia fazer a partir desses cálculos seria fazer a análise da dívida, né? Ou seja,
permitiria que a gente pensasse a trajetória em relação ao PIB sobre diferentes cenários de crescimento. E aí a gente isola o ruído do ciclo econômico atual e pega, enfim, essa tendência estrutural de crescimento da dívida pública. Por fim, a gente também teria um impacto na curva de juros, né, e nos prêmios de risco, e aí aqui o que eu queria dizer basicamente é quanto às expectativas de inflação, ou seja, déficits estruturais persistentes elevam a expectativa de inflação de longo prazo, e isso acabaria, então, forçando o Banco Central a manter as taxas de juros nominais e reais mais elevadas. Oi, meu nome é Francisco Cortez e eu estarei falando sobre os desafios metodológicos destacados dentro do artigo próprio. Eu vou falar um pouco sobre os problemas dos filtros estatísticos suavizadores, os problemas que têm a abordagem por função de produção e alguns métodos de ajustes levados pela União Europeia. Tudo isso dentro do que foi descrito dentro do artigo, e esses dois métodos de verificação do produto potencial ou cálculo do produto potencial foram escolhidos porque são os mais divulgados na literatura, além de serem os mais usados, cada um com suas desvantagens que a gente verá proximamente. Primeiramente, os problemas dos filtros estatísticos suavizadores. O filtro em si, que se usa como exemplo ao longo do artigo, é o filtro Roderick-Prescott. Ele é um filtro puramente matemático e seus problemas, seus defeitos, as maiores coisas que vão se preocupar de suas margens de erro tem a ver mais em si com a maioria dos filtros estatísticos, por mais robustos que eles sejam, tem bastantes defeitos comuns. No caso específico do filtro Roderick-Prescott, ele é baseado em matemática e séries históricas de análise de dados. O próprio, citando o artigo, ele diz: o apelo desta abordagem é sua simplicidade, transparência e facilidade de ser aplicada em qualquer país com dados de PIB e escassez de outras informações mais complexas. Então, aqui ele já mostra que é um método de cálculo usado quando a informação é escassa. Quando não se tem informação completa, é um método que sua vantagem é sua simplicidade. Não se precisa da mesma quantidade de dados que precisa o outro método, já mostrarei. Mas, em si, justamente essa simplicidade também traz outros problemas. Por exemplo, a sensibilidade à escolha de parâmetros. Dentro do modelo do filtro do Roderick-Prescott, eles precisam de um lambda. Esse lambda é um parâmetro de escolha arbitrária. Dependendo se ele for baixo ou alto, o padrão usado usualmente é 1600. Se ele for muito baixo, se ele for baixo ou alto, ele vai dar resultados completamente diferentes na hora da previsão. E como isso é um parâmetro arbitrário que não se tem uma base em si de quanto deve ser usado, vê-se um problema grande ali. Sofre com o problema de fim da amostra, então muitos dos filtros suavizadores, estatísticos suavizadores, eles sofrem do mesmo problema de fim da amostra, em que eles precisam de dados futuros, mas esses dados futuros são dados através de previsões. Se a previsão tiver uma margem de erro, esse erro vai se transferir ao longo do tempo da previsão. E o último problema mais característico que o próprio artigo destaca é a falta de estrutura teórica subjacente. Ou seja, ele não tem uma teoria econômica por trás, ele não faz uso de alguma teoria econômica por trás específica. Então, uma das maiores críticas que se tem é justamente a falta de embasamento teórico por trás do uso desse filtro. Aqui no gráfico podemos ver como dois modelos diferentes que o próprio artigo traz, no caso, duas mensurações diferentes do mesmo modelo HP. Ele pode trazer resultados totalmente diferentes dependendo da visão. Uma foi feita através da atualização de dados já explicando um pouco mais da parte de fim da amostra, como ele vai precisar previsões futuras,
O gráfico delineado em azul, pontilhado, se eu não me engano, ele é a previsão feita sem atualizar os dados. E a linha contínua é com a atualização dos dados constantes. Quer dizer, um mês, após um mês, os dados são atualizados ao que aconteceu no mês passado, na linha contínua. E isso mostra a grande diferença que o mesmo método pode ter em resultados dependendo da natureza dos dados que se escolhe ou da forma que se faz. E um modelo ser tão variável diz muitos problemas tanto para a análise econômica quanto para o próprio resultado matemático. Dito isso, o modelo, o artigo ele propõe, ou ele propõe não, ele mostra outro método que é pela abordagem da produção. A abordagem da produção ele diz que é provavelmente a mais usual e a mais usada, e a que se tem consenso de maior aplicabilidade em comparação com os métodos HP. Isso não quer dizer que os métodos HP que os filtros HP não se usem, que outros filtros não se usem. Se usam também na própria parte da função da produção, mas são usados para cálculo de outras variáveis dentro do próprio método de análise pela função de produção. Então, a função de produção é baseada enxutamente, falada em cinco âmbitos diferentes, em 5 variáveis diferentes. O capital, o trabalho, a produtividade das forças de trabalho e o mercado de trabalho avaliado através de Nauru ou Nauru, dependendo do modelo estatístico. Das próprias palavras do artigo, o produto potencial estimado pela abordagem da função de produção pode ser interpretado como um nível de produto que seria alcançado caso a economia operasse com plena utilização de suas capacidades instaladas e os fatores de produção fossem utilizados nos seus devidos níveis inflacionários. Não inflacionários, desculpa. Quer dizer, a análise pela abordagem da função de produção, ela já tem uma base teórica com a função de produção keynesiana, e ele analisa cada uma dessas dessas variáveis, algumas mensuráveis, como por exemplo capital e trabalho, mas produtividade e mercado de trabalho não necessariamente mensuráveis de forma exata. E aí é onde advém algum dos problemas que tem essa abordagem pela função de produção. Primeiro, depende de estimativas depende de variáveis estimativas difíceis de se estimar, e justamente a dificuldade de medir produtividade no mercado de trabalho faz com que seja muito fácil que faltem dados, e por isso se recorre em situações de escassez de dados ao método anterior. E, além disso, como possui variáveis não observáveis, pequenos erros dentro das estimativas dessas variáveis não observáveis podem acarretar em erros, em grandes distorções no final do produto potencial. Um erro no cálculo da produtividade ou dentro do mercado de trabalho, no caso pode ser usado o Nauru, o salário dentro de uma economia que não aumenta a inflação, ou não é exatamente a mesma coisa, mas é semelhante à ideia de taxa de desemprego natural. Nesse sentido, se a variável não estiver bem definida, se os modelos teóricos não calculam corretamente ou não prevêem corretamente qual o número dessa variável, qual exatamente o cálculo dessa variável dentro de uma economia, se não estiver bem calculado, isso vai levar a grandes distorções ao longo da previsão da função de produção. Então, é um método mais complexo, tem um embasamento teórico por trás, mas ele continua tendo problemas da própria metodologia. E por isso se fazem muitos ajustes, que será o que eu comentarei agora. O livro em si, ele dá alguns exemplos, e o maior exemplo que ele usa é sobre a União Europeia em geral. Cabe destacar que
ele cita a própria a União Europeia numa reunião de 2016, em que eles esclarecem que eles entendem que o processo de aprimoramento dos métodos ele precisa ser feito continuamente, mas que sempre haverá um componente de incerteza dentro do cálculo. Então, por se tratarem de palavras de previsão, nunca vai ser 100%, nem nunca vai se chegar num 100% com exatidão o que é. Sempre haverá um erro, mas justamente por isso se tomam medidas para minimizar esses erros e para suavizar essa possível discrepância com a realidade. Então, em 2010 foram tomadas duas medidas para mudar o jeito de mensuração da força produtiva de trabalho e do mercado de trabalho. No caso da força produtiva de trabalho, foi passado a usar o modelo bivariano a um modelo, deixa eu buscar aqui o nome exato, o filtro Kalman, e no caso do mercado de trabalho, passou a ser usado um modelo bivariano com base na curva de Phillips, mas que ele permite a introdução de variáveis exógenas. Em 2016 foi feita outra mudança no caso foram feitas duas mudanças, uma em 2014 e outra em 2016 no cálculo da variável Nauru. Essa foi mais visando ampliar o tipo de metodologias que se usava em cada país dependendo do seu contexto. Então, a União Europeia entende que em determinados contextos, dependendo, não existe um modelo exato, não existe um melhor modelo para cálculo do produto potencial. E sim, depende muito de qual modelo se encaixa melhor em cada contexto. E nesse sentido, foi essas mudanças aqui em 2014 e 2006 para ampliar o tipo de situações que poderia ser abarcado dependendo de qual modelo usado. E por último, eu acredito que seja o ajuste mais destacável dentro do artigo, que é a avaliação de plausibilidade das estimativas do hiato do produto. Essa parte será explicada melhor para o meu companheiro Gabriel depois, mas resumindo e tocando bem curtamente, a avaliação de plausibilidade é um método de análise de ver se essa estimativa feita através da função de produção esta é lógica ou é plausível, no caso como o próprio nome diz, é plausível dentro de um parâmetro, usando outro método de análise com o qual vai ser contrastado. A própria lógica é, se estiver fora dentro do plausibilidade, algum dos dois métodos está errado ou não está considerando alguma coisa. Aí vai ser analisada no comitê europeu e será revisto o método. Então isso impede que resultados não plausíveis e ilógicos sejam reanalisados de fato e evitando grandes erros. Bom, então, dando continuidade aqui, os meus colegas eles explicaram como o resultado estrutural ele é calculado, seja pelo hiato do produto, elasticidade de receita, ajuste cíclico, etc. Então, o meu papel agora é fazer uma pergunta fundamental que está nos capítulos 2 e 3 do relatório. O indicador, ele realmente mede o que nós queremos medir quando falamos em esforço fiscal do governo? Em 1990, o Blanchard ele já alertava que nós não podemos esperar que um único indicador responda adequadamente a perguntas tão distintas. Sustentabilidade da dívida, orientação da política fiscal ou efeitos multiplicadores. Cada pergunta ela exige uma métrica específica, e é aí que o indicador tradicional ele tende ao erro. O impulso fiscal, na prática, é medido pela variação do resultado estrutural entre dois momentos. E isso funciona bem quando o PIB potencial ele é estável. Mas, em economias com volatilidade e quebra de tendência, o cálculo passa a misturar duas coisas completamente distintas, que o governo ele decidiu fazer por discricionariedade e o que a economia impôs como nova realidade estrutural. Então, o relatório ele é categórico ali na página 17. Os resultados fiscais são determinados por três forças. A primeira, as oscilações puramente cíclicas, que o ajuste convencional já trata. A segunda,
mudanças permanentes no nível e na taxa de crescimento do PIB potencial, efeito que autores como Cottarelli chamaram de histerese ou cicatrizes pós-recessão. E a terceira, as ações discricionárias do governo. O problema é que a metodologia tradicional ela colapsa a segunda e a terceira forças em um único número, que acaba distorcendo completamente a leitura do esforço fiscal. Então, olhando aqui para o gráfico 1 da página 20, isso fica empiricamente claro. As estimativas do hiato pelo filtro HP em tempo real divergem da amostra completa em até 4,9 pontos percentuais do PIB em 2014. E há ainda a inversão de sinal. O que parecia um hiato negativo de menos 1,5% ali no biênio entre 2013 e 2014 foi reclassificado como hiato positivo de mais 2,2% após a recessão de 2015 e 2016 ser incorporado. Então, se o benchmark ele muda tanto em tempo real, qualquer medida de impulso fiscal construída sobre ele perde a robustez e a capacidade de guiar decisões. Então, olhando de forma mais concreta aqui para esse problema e continuando aqui no gráfico, ele compara basicamente duas estimativas do hiato do produto pelo filtro HP. A linha azul, a linha azul mais forte aqui da amostra completa, a linha azul ela basicamente representa a estimativa com a amostra completa até 2017. E a linha tracejada aqui, um azul mais fraco, ela mostra as estimativas em tempo real, que são atualizadas de forma recursiva à medida que novos dados são incorporados a partir de 2008. E existem três problemas graves aqui que esse gráfico ele mostra, né? O primeiro é a divergência crescente entre as duas séries a partir de 2013. À medida que os dados da recessão de 2015 e 2016 foram sendo adicionados, as estimativas de anos anteriores foram massivamente revisadas, em até 4,9 pontos percentuais do PIB em 2014, como eu já falei anteriormente. Então, isso significa que os analistas e formuladores de política operavam em tempo real com uma leitura completamente distorcida da posição cíclica da economia. O segundo problema é a inversão de sinal. No biênio 2013-2014, as estimativas em tempo real elas indicavam um hiato negativo de menos 1,5%, sugerindo que a economia operava abaixo do potencial. No entanto, após incorporar ali a recessão, essa leitura foi completamente invertida para um hiato positivo de mais 2,2%. Ou seja, o que parecia ser uma economia em recessão foi reclassificada como uma economia superaquecida. E o terceiro problema é que essa instabilidade não é um detalhe técnico. Se o benchmark ele pode mudar de sinal e magnitude dessa forma, então qualquer medida de impulso fiscal que é construída sobre esse benchmark, como a variação do resultado estrutural, perde completamente a robustez e a capacidade de orientar decisões de política econômica. E o problema ele não para só por aqui, né? Mesmo quando nós usamos a abordagem mais sofisticada, por exemplo, a função de produção, ainda há incerteza. Por isso, a União Europeia, ali em 2016, criou a ferramenta de plausibilidade, que é um mecanismo que valida as estimativas do hiato e as compara com indicadores observados, como a anúncio, a confiança do consumidor e o desemprego. Quando a estimativa ela foge das bandas de confiança, ela é sinalizada como potencialmente implausível. O próprio relatório ele aplica essa ferramenta e identifica 14 valores implausíveis nas estimativas brasileiras, por exemplo, que foram ajustados aos limites das bandas. E isso reforça que, mesmo os métodos mais avançados exigem validação complementar. E é exatamente por essa segurança que nós precisamos de abordagens que são alternativas. Diante desse diagnóstico, então, a literatura internacional ela desenvolveu algumas alternativas. A primeira é a chamada abordagem narrativa, ou bottom-up. Em vez de estimar o impulso fiscal indiretamente como resíduo de um ajuste macro, ela propõe direta fonte, que seria analisar os documentos oficiais, as leis orçamentárias, os relatórios do Tesouro e medidas provisórias para identificar e somar o impacto das alterações fiscais efetivamente adotadas. Então, a referência principal ali é o artigo do Homer e Homer, de 2010,
que aplicaram essa lógica aos Estados Unidos. A grande vantagem é a seletividade, ou seja, a abordagem permite isolar apenas as medidas genuinamente exógenas ao ciclo, nesse caso, decisões deliberadas de política, e não respostas automáticas ou reações a choques. Então, estudos como o desse pessoal aqui, que está bem no meio do slide, adotaram exatamente essa lógica para avaliar episódios de consolidação fiscal sem os vieses do indicador tradicional. Então, pelo lado das receitas, essa abordagem é especialmente poderosa. Em vez de depender de elasticidades sujeitas à instabilidade paramétrica, ela mensura diretamente o impacto de desonerações ou majorações tributárias, mas ela encontra um limite claro pelo lado das despesas. Então, como que poderia distinguir em tempo hábil o que é decisão discricionária do que é evolução espontânea, por exemplo? O crescimento de benefícios previdenciários por fatores demográficos, por exemplo, ou a indexação de gastos, muitas vezes fogem ao controle imediato do ciclo orçamentário. Então, essa fronteira ali, ela é muito tênue e envolve julgamentos que podem ser contestados, o que limita o uso isolado da abordagem narrativa. Então, indo aqui para o próximo slide, foi exatamente para superar esse impasse que a Comissão Europeia, em 2013, e depois Carnot e Castro, ali em 2015, eles sistematizaram a abordagem mista. A lógica é basicamente combinar o melhor de cada método e reconhecendo que nenhum indicador único vai ser universal. Então, pelo lado das receitas, mantém-se o foco narrativo, então vai se medir ali diretamente o impacto das medidas discricionárias de desoneração ou oneração, e dessa forma vai eliminar as distorções causadas pela variação das elasticidades. Já pelo lado das despesas, a variação dos gastos é comparada não ao valor pontual do PIB potencial, que, como nós vimos ali anteriormente, ele é volátil e sujeito a revisões brutais, mas uma medida móvel de médio prazo desse PIB potencial. Então, essa suavização elimina o ruído das mudanças conjunturais na tendência e oferece um benchmark muito mais estável para avaliar se as despesas estão crescendo acima ou abaixo do que seria fiscalmente neutro. O resultado prático disso, que está descrito ali na página 17 do relatório, é uma decomposição explícita do componente estrutural em dois subcomponentes. Então, o primeiro seria o componente genuinamente discricionário, que está referenciado na tendência de médio prazo, e o segundo, um resíduo de tendência que reflete mudanças no próprio PIB potencial, que não é cíclico, mas também não é uma decisão do governo. Então, como o relatório enfatiza, não é correto embutir ali na medida de impulso fiscal os efeitos de mudanças no produto potencial. Fazer isso, como a metodologia tradicional ainda faz, produz conclusões enganosas sobre a orientação real da política fiscal, especialmente em períodos de crise ou recuperação lenta. Então, essa decomposição em três componentes, o cíclico, o discricionário e o residual de tendência, é crucial. Então, finalmente, nós vamos conseguir responder quanto da deterioração fiscal foi escolha do governo e quanto foi imposição da nova realidade econômica. E nos encaminhando aqui para o último slide da nossa apresentação, nós vamos trazer isso para o caso brasileiro. Então, o relatório ele estima uma deterioração fiscal de 3,3 pontos percentuais do PIB entre 2008 e 2016, pela abordagem abaixo da linha, e de 4,2 pontos acima da linha. E a pergunta que fica é, quanto dessa deterioração ela reflete a escolha de política discricionária e quanto reflete a queda estrutural do PIB potencial brasileiro? Os testes econométricos que estão no próprio relatório, e são desse mesmo pessoal aqui, que eu não vou me arriscar falar o nome, identificaram uma quebra estrutural na taxa de crescimento do PIB já no primeiro trimestre de 2014, com a retomada posterior ocorrendo a taxas permanentemente inferiores à medida da década anterior. Então, isso significa que parte da deterioração fiscal do período simplesmente espelha uma nova realidade do produto potencial e não necessariamente um expansionismo fiscal deliberado. Curiosamente, foi exatamente após 2013 que as diferentes metodologias começaram a convergir.
Isso sugere que, em períodos de maior estabilidade, por exemplo, até o filtro HP ele funciona de forma razoável. Então, o problema ele não são os momentos. Na verdade, o problema são os momentos de transição e quebra estrutural. Exatamente quando mais precisamos de indicadores que são confiáveis. A lição metodológica que o IPEA nos deixa, ela é direta, né? O indicador ele precisa ser adaptado ao objetivo da análise. Então, para avaliar a sustentabilidade fiscal, todos os componentes importam. Para medir o esforço do governo, é preciso isolar apenas o discricionário. Nenhum indicador único ele cumpre os dois papéis com igual precisão, como Blanchard já alertava ali em 1990, que está nessa parte aqui, no primeiro slide. Então, não existe indicador perfeito. O que existe, na verdade, e o que o debate europeu nos mostra, é um esforço contínuo de aprimoramento. A abordagem mista da Comissão Europeia é hoje a resposta mais robusta disponível e o modelo metodologicamente relevante para economias voláteis como a brasileira, onde as quebras estruturais e a instabilidade do PIB potencial tornam o indicador tradicional especialmente vulnerável. Muito obrigado.